Pensa só num único edifício que é, ao mesmo tempo, o centro do poder, o coração da fé e o grande símbolo da identidade de um povo. Hoje, a gente vai mergulhar na história do Templo de Jerusalém, uma saga de construção, destruição e uma resiliência que é, francamente, difícil de acreditar. E a pergunta que vai guiar a gente é essa. Vamos tentar entender como essa estrutura de pedra se tornou o centro do universo para uma nação inteira. E o que aconteceu quando, de repente, ela simplesmente sumiu. A base para nossa análise de hoje vem de vários documentos que resumem essa jornada incrível do templo. Então, vamos começar do começo, né? Tudo começa não com um prédio, mas com uma ideia, um sonho. O sonho de dar um lar permanente para o que era sagrado, sabe? De transformar uma fé que era nômade em um marco que ficasse para sempre. Pois é, antes de existir um templo de pedra, o centro de tudo era móvel. Era a Arca da Aliança. Basicamente um santuário portátil que viajava com o povo, guardando os objetos mais sagrados da fé deles. E ela era real, era física. Olha só, esse era o comprimento da arca, segundo as descrições. Não era só um conceito, uma ideia, era um objeto que dava para tocar, que era carregado nos ombros e estava ali, presente nas batalhas e na vida de todo dia. E é aqui que a história dá uma virada. O rei Davi, o cara que unificou as tribos e fez de Jerusalém a capital, decidiu que a arca merecia mais do que uma tenda. Ele sonhou com uma casa permanente, grandiosa, que mostrasse não só a glória divina, mas também o poder do seu reino. Mas não foi Davi quem construiu o templo. Essa tarefa gigantesca ficou para o filho dele, Salomão. Um rei famoso pela sabedoria, claro, mas também por uma ambição de construir numa escala que, até então, ninguém tinha visto. A escala do projeto de Salomão era uma coisa de outro mundo. Ele não economizou em nada. Importou os melhores materiais de nações vizinhas, juntou uma força de trabalho gigantesca e, segundo os relatos, cobriu quase tudo de ouro. Foi um esforço internacional para construir algo que deixasse o mundo de queixo caído. Por dentro, o templo era dividido em níveis de santidade, digamos assim. Tinha o lugar santo, o Hekel, que era tipo uma antessala sagrada, mas o coração mesmo era o Santo dos Santos, uma sala onde se acreditava que a presença de Deus habitava. Era um lugar tão, mas tão sagrado que só o sumo sacerdote podia entrar, e só uma vez por ano. No fim das contas, o que todos esses registros mostram é que o templo era muito mais que um lugar de adoração. Ele era uma declaração, uma afirmação de poder, de riqueza e de fé, feita para impressionar tanto o céu quanto as nações vizinhas. Mas como em toda a grande história, essa também tem uma virada trágica. Aquela magnificência toda, que parecia que ia durar para sempre, se mostrou bem vulnerável. Pensa só, por uns 350 anos, o Templo de Salomão foi o centro absoluto da vida religiosa e nacional. Gerações nasceram e morreram tendo ele ali, como a única coisa constante no mundo delas. E então, em 586 a.C., o que ninguém imaginava aconteceu. O exército babilônico invadiu Jerusalém e o templo foi incendiado. No evento catastrófico, o coração da nação foi arrancado. O símbolo da aliança deles com Deus foi reduzido a cinzas e escombros. E a destruição não foi só do prédio, foi um golpe na alma do povo. O exército babilônico não só demoliu o templo, mas também levou os líderes, os artesãos, os estudiosos, todo mundo para o exílio. Deixaram para trás uma nação praticamente decapitada. Mas essa história não acaba nas cinzas. Ela termina com a teimosia da esperança e com a determinação de reconstruir, mesmo quando tudo parecia perdido. Décadas depois, quando o Império Persa conquistou a Babilônia, os exilados finalmente puderam voltar. E a primeiríssima coisa que fizeram não foi reconstruir as próprias casas. A prioridade era uma só: reerguer o altar de Deus sobre as ruínas do templo. Só que a reconstrução foi uma luta imensa. Liderados por Zorobabel, um descendente do rei Davi, eles enfrentaram de tudo: oposição dos povos vizinhos, impostos altíssimos do Império Persa e, talvez o pior de tudo, o próprio desânimo. Esse não era o projeto glorioso de Salomão. Era um ato de pura e teimosa perseverança. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. O primeiro templo foi um símbolo do auge do poder. Já o segundo templo, esse foi um símbolo da capacidade de sobreviver ao fundo do poço. Um foi construído com ouro sobrando, o outro com fé e teimosia.
Então, qual é o legado que fica dessa história de construir e reconstruir? Como é que o templo continuou a ecoar através dos séculos? O segundo templo, apesar do começo humilde, durou muito mais que o primeiro. Por mais de 4 séculos e meio, ele voltou a ser o centro da fé judaica, sobrevivendo a impérios e a revoltas. E aqui talvez a lição mais importante. Mesmo sem um reino independente como o de Salomão, o segundo templo garantiu que o povo continuasse unido. O poder dele não era mais político, mas algo talvez ainda mais forte, um símbolo de fé e de identidade cultural que se provou capaz de sobreviver a qualquer império. No final, a história do Templo de Jerusalém deixa a gente com essa pergunta. É sobre um edifício, sim, mas é, acima de tudo, sobre como uma comunidade pode ver o centro do seu mundo virar pó e, mesmo assim, encontrar um jeito de se reerguer das cinzas. Diferente, talvez, mas de forma alguma menos forte.